Olá, eu sou a professora Daniele e na aula de hoje nós vamos trabalhar a respeito do assunto sílaba. Então, esse assunto deve ser abordado não de uma maneira simples de identificar somente o processo de separação, mas também de entender como que esse processo vai influenciar depois na acentuação, como que esse processo vai influenciar depois a nossa produção escrita. Então, vamos lá ao objetivo da nossa aula, que é identificar e realizar corretamente o processo de separação silábica. Então, como nós já apontamos, nós pretendemos aqui, mais que compreender esse processo, intensificar essas regras para que elas possam ser aplicadas dentro da nossa produção textual. Então, para começar a nossa aula, nós vamos abordar, então, qual é o conceito de sílaba. Afinal, o que nós precisamos saber? O que constitui a sílaba que influencia no meu processo de produção escrita? Então, de acordo com o conceito, nós temos sílaba, unidade ou grupo de fonemas emitidos ao mesmo tempo. Então, na língua portuguesa, quando nós falamos em fonemas, nós sabemos que estamos nos referindo ao som. Então, esse grupo ou essa unidade de sons que é emitido ao mesmo tempo constitui a sílaba. Por que eu estou colocando aqui uma ênfase nesse processo que se refere a fonema, que se refere ao som? Porque nós vamos precisar prestar atenção em muitos aspectos do som para entender. Algumas palavras são bem marcadas. Então, por exemplo, sílaba. Eu consigo ver um processo de marcação, de separação mais fácil. Então, quando eu falo sílaba, eu consigo verificar esse som sendo emitido ao mesmo tempo em cada grupinho. Mas tem algumas palavras que nos deixam em dúvida. E essas palavras geralmente são abordadas pelas vogais. Então, por exemplo, cadeira seria cadeira ou cadeira. Então, esse agrupamento de sons é importante para que nós percebamos, porque como nós já falamos, esse conceito vai servir depois para que você compreenda melhor a nossa aula de acentuação. Então, por que nós tratamos aqui o conceito de sílaba como unidade ou grupo? Depende da junção e da aparência que essa sílaba tem. Então, por exemplo, como você já deve conhecer, as palavras que são formadas por uma única sílaba constituem o grupo das monossílabas. Então, essa classificação vem deste agrupamento. Mas observando aqui depois a nossa aula, o que você pode levar para a sua produção escrita? Você que está treinando, você que vem colocando em prática a sua produção escrita, deve prestar atenção também nos aspectos formais da língua portuguesa. E o processo de separação também entra nesse processo formal da língua portuguesa, de redigir o seu texto. Isso quer dizer que quando você, por exemplo, faz uma produção escrita, nessa produção, nesse texto, nessa redação, assim como é chamada, a sua separação silábica deve ser realizada de forma correta. Então, esse aspecto aqui é muito importante também para quando você for colocar em prática, escrever um texto, fazer uma redação. Então, observando o aspecto formal da língua portuguesa. Bom, então, para começar aqui, nós vamos, então, conceituando algumas coisas que você já conhece, para que nós possamos chegar nessas palavras que, às vezes, nos causam dúvida. Geralmente, são palavras que apresentam vogais. Então, quando nós ficamos em dúvida se essa vogal vai com a sílaba anterior, se ela vai sozinha, como que funciona esse processo. Então, vamos lá. Em nossa língua, o núcleo da sílaba é sempre uma vogal. O que isso quer dizer? Que para nós, na língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal. Então, para o nosso conceito, o que constitui a sílaba é a vogal. E nunca há mais do que uma vogal em cada sílaba. Bom, aí você vai me perguntar assim, mas e no caso de cadeira? Por exemplo, se eu separo cadeira, eu tenho E e tenho I. É aí que entra na língua portuguesa a chamada semivogal. Como assim semivogal? O que constitui a semivogal?
quando nós damos ênfase para uma vogal que é presente naquela sílaba e ela quase que anula a vogal que aparece junto com ela. Ou seja, o som produzido não é tão forte como o da vogal que acompanha. Então, por isso que esse conceito aqui, nós colocamos que nunca há mais que uma vogal dentro da sílaba. Ou seja, se tem outra, que para nós é conhecida lá do A, E, ou U, se tem outra vogal, nesse momento ela está ocupando o papel de semivogal. Então, esse conceito aqui é muito importante para você entender o som dentro da sílaba. Para sabermos o número de sílabas de uma palavra, devemos perceber quantas vogais tem essa palavra. Então, provavelmente, quando você começou a estudar, você já deve ter ouvido falar que para identificar o número da sílaba, o que nós fazemos? Nós vamos observar quantas vezes nós abrimos a boca para pronunciar essa palavra. Pois bem, às vezes essa dica dá certo e às vezes não. Então, aqui nós estamos colocando os conceitos para que você entenda. Se de repente naquela sílaba tem alguma coisa diferente, a entonação, a ênfase que nós damos a essa palavra tem a ver também com o processo de separação. Algumas palavras são por nós pronunciadas de modo incorreto, o que causa um vício na linguagem. Então, algumas palavras são separadas de modo errado porque nós pronunciamos de modo errado. E nós vamos abordá-las também na aula de hoje. Aqui, as letras I e U, mais raramente com a letra E e com a letra O, podem representar semivogais. Então, é este caso que eu acabei de comentar. Por exemplo, na palavra papai, eu não digo papai, então eu digo papai. Então, o som do A sai mais forte que o som do I. Então, isso quer dizer, olha, na separação silábica, eu não falo pá, eu não faço dessa forma. Pá, I. O que confunde, porque se você pegar a regra lá anterior, cada sílaba tem uma vogal. Então, você vai pensar, bom, então eu tenho que separar essas letras. E não. Na verdade, são sons, então vamos lembrar lá. Sons, grupo de fonemas emitidos ao mesmo tempo. Então, eu digo papai. A letra I tem um som que é menos forte, quer dizer, é mais fraco que a letra A. E com a palavra meu. Então, eu não falo meu, eu digo meu. Então, a letra E, aqui assumindo o papel de vogal, e a letra U assumindo o papel de semivogal. Por isso que eu não divido meu, e sim meu. Então, aqui, eu acho que já deu para você perceber um pouquinho como essa questão do fonema, da vogal, como essas questões estão relacionadas ao processo de separação silábica. Então, vamos lá aqui, observar agora que é a parte mais fácil, que você já deve saber, o processo de classificação. Esse processo de classificação, na verdade, deve ser observado quando você for fazer o processo de acentuação. E também quando você for praticar a produção escrita. Embora algumas provas, alguns concursos deem ênfase ao processo de classificação e até ao de separação. Então, vamos observar aqui de que forma isso pode ser abordado. Primeiro caso, então, quando nós temos as monossílabas. Sempre é importante verificar a classificação, porque como eu já falei várias vezes, quando nós chegarmos lá na parte de acentuação, então, por exemplo, estarão lá as regras, a regra para os monossílabos. E aí você tem que saber como que funciona esse processo de acentuação. Então, nós temos aqui palavras que possuem apenas uma sílaba. Então, como você pode observar, dentro dos monossílabos, nós temos palavras que recebem acento e outras que não recebem. Isso nós vamos abordar também na nossa aula de acentuação. Aqui, por enquanto, nós vamos falar da classificação. Então, monossílaba, este é fácil, monossílaba, aquela palavra que é constituída por uma sílaba. Então, alguns exemplos aqui bem simples: mãe, flor, lá e meu. Destes exemplos, os que podem confundir são estes exemplos,
que vem com a chamada semivogal, como nós já comentamos. Depois, nós temos o caso das dissílabas. Então, o próprio nome já diz. Dissílabas são as palavras que possuem duas sílabas. Então, nós temos aqui os exemplos. A palavra café, a palavra ira e a palavra aí. Veja a diferença da palavra aí, que vai indicar lugar. Então, por exemplo, eu deixei meu livro aí. Indica lugar. E a palavra que indica a expressão de uma sensação emitida. Então, quando eu machuco meu dedo, por exemplo, e digo ai, é diferente. O som da letra I é diferente. Isso quer dizer o quê? Que ai é um monossílabo e ai é uma palavra dissílaba, porque eu vou dividir. E é exatamente por causa disso, por causa que a letra I está separada, que ela vai receber o acento. Mas depois nós vamos tratando mais sobre essas questões. Então, dissílabas, palavras que possuem duas sílabas. Depois, nós temos o caso das trissílabas. Então, trissílabas, palavras que são constituídas por três sílabas. Então, nós temos aqui alguns exemplos: cinema, próximo, perspicaz. Geralmente, quando essas palavras aparecem, nós não temos grandes dificuldades. A dificuldade maior mesmo é quando aparecem a vogal e a semivogal. E aí, depois, nós temos o último grupo, que é o grupo das polissílabas. Para o grupo das polissílabas, entram todas as outras. Então, aquelas palavras que possuem quatro, então nós paramos na trissílaba, quatro ou mais sílabas. Então, se ela tiver 6 sílabas, por exemplo, vai ser chamada de polissílaba também. Então, a palavra avenida, a palavra amigavelmente, a palavra literatura. Então, veja bem, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sílabas. Então, mais que 4 sempre vai ser polissílabas. Então, essa primeira parte é uma parte que dá para você verificar bem como que é o processo de conceito e classificação. Agora, nós vamos para o processo de divisão silábica, que é o processo que influencia também na sua produção escrita. Então, vamos lá. Na divisão silábica das palavras, devemos observar. Então, primeira coisa, aqui você vai precisar dos conceitos de abordagem de ditongo, tritongo e hiato. Então, vamos relembrar um pouquinho? Hiato é quando nós separamos as vogais. Então, quando uma vogal vai para uma sílaba e a outra vogal vai para outra sílaba. Ditongo é quando nós temos duas vogais. Duas vogais na palavra? Não. Duas vogais na mesma sílaba. Porque às vezes eu tenho duas vogais que ficam perto na palavra escrita, mas na hora de separar, vai cada uma para um lado. Então, não é ditongo, é hiato. E tritongo, a mesma coisa. Três vogais onde? Na mesma sílaba. Então, recordando isso, nós podemos observar o que nós temos aqui. Não se separam os ditongos e tritongos. Por exemplo, foi-se. Então, eu não falo o objeto foi-se. Eu não falo foi-se. Eu digo foi-se. Então, um grupo de fonemas, outro grupo de fonemas. Por isso que nós temos aqui o constituído ditongo. A palavra averigou, mesma coisa. Eu não digo averiguou. Então, averigou. Tritongo constituído porque nós temos três vogais na mesma sílaba. Perceba que quando eu estou falando aqui três vogais na mesma sílaba, eu não estou mexendo lá naquele processo de vogal e semivogal. Eu só estou chamando a atenção aqui que para nós, na língua portuguesa, essas letras são vogais e não consoantes. Se fôssemos tratar do processo fonético, aí sim. Aí eu teria aqui, por exemplo, a letra I como uma semivogal, porque eu não falo foi-se, e sim foi-se. Então, o som do I quase que não é percebido. Então, a primeira regra, não separar essas letras quando elas constituem o mesmo som.
Depois, nós temos, que também é mais fácil, não se separam os dígrafos. Então, o que que é o dígrafo? O dígrafo é aquele grupo de letras que possui o mesmo som. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui a palavra-chave, nós sabemos que o som da letra C, junto com o som da letra H, para nós, produz o som de X. Então, ele é um único fonema. Tanto é que lá na parte de fonética, se você for estudar novamente, se não estudou, quando você vai fazer a transcrição, a chamada transcrição fonética, que é onde se pergunta quantas letras tem, quantos fonemas tem, nós tratamos esses dígrafos como um único fonema. Então, o LH, o NH, o G e o U, quando não é pronunciado, né? O Q e o U também, quando não é pronunciada a letra U. Então, esses fonemas, esses dígrafos que são constituídos por fonemas, não podem ser separados. Então, nós temos ali chave, baralho, banha, freguês, queixa. Então, perceba que lá no processo de separação, eles ficam juntos. Depois, a próxima regra que nós temos é: não se separam os encontros consonantais. Qual é a diferença? Esse ponto também é importante. Entre dígrafo e encontro consonantal. Os dígrafos são letras que podem ser iguais ou diferentes, mas são letras que constituem o mesmo som, um único som. E os encontros consonantais não. Então, por exemplo, aqui na palavra psicólogo. Na palavra psicólogo, eu tenho a letra P e a letra S. Só que cada uma emite o seu som. Aqui na palavra refresco, eu tenho a letra F e a letra R, que são consoantes, mas cada uma emite o seu som. Por que que eu pedi para tomar cuidado na hora de identificar se é ditongo, se é tritongo ou se é encontro consonantal? Vamos observar aqui a palavra exemplo. Se eu olho a palavra exemplo do jeito que ela está aqui, então eu vou olhar aqui, a letra M com a letra P constitui encontro consonantal. Não. Porque na palavra, elas estão próximas. E no processo de separação silábica, não. Então, eu tenho exemplos. Onde eu tenho um encontro consonantal aqui? Na letra P e na letra L. Então, precisam estar na mesma sílaba sempre. Então, vamos lá para a próxima regra. Separam-se as vogais dos hiatos. Então, aqui na parte do hiato, é onde nós vamos perceber que cada vogal vai ser emitida em uma sílaba. Então, por exemplo, aqui, a palavra caatinga, a palavra fiel, então uma para cá e a outra para cá. A palavra saúde, veja que eu não falo saúde. Olha o som saindo separado. Eu digo saúde. E é por isso que ela vai receber o acento aqui, que depois nós vamos abordar na letra U. Separam-se as letras dos dígrafos. Aqui estão os dígrafos que eu comentei, que podem ter letras iguais. Então, olha lá. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra carro. A palavra carro, eu tenho R. Mas quando eu vou pronunciar, eu não falo a letra R duas vezes. Então, o que que eu falo? Carro. Para nós, quando nós aprendemos lá na base, lá no nosso ensino fundamental, o que foi dito, né? Que um era o R forte, o outro era o R fraco. Isso tem nome na língua portuguesa. O tal do R fraco, que se eu tiro aqui e coloco caro, aquele produto é caro. Então, é o chamado R brando. Então, voltando aqui, esse dígrafo, que é constituído por duas letras iguais, no processo de separação, também fica uma letra em cada sílaba. Então, aqui, a palavra carro, a palavra passarela. No caso da palavra descer, que da palavra acréscimo, que às vezes até provoca erros na escrita. Por quê? Porque na fala, eu não digo descer. Então, eu digo descer. Exatamente porque se trata de um dígrafo. Então, quase que não aparece o som da letra S. Parece que tem só a letra C, o que provoca um erro na escrita, né? Então, por isso que a leitura também é muito importante. O conhecimento do vocabulário para ter o conhecimento das grafias corretamente. Então, carro, passarela, descer, naço, excelente. Todas essas palavras possuem dígrafos, então devem ser separados.
Separam-se encontros consonantais das sílabas internas, excetuando-se aqueles em que a segunda consoante é o L ou o R. Então, vamos ver aqui como que isso ocorre. Nós temos a palavra apto. Na palavra apto, uma regra muito importante é quando nós temos a letra que, para nós, não tem a vogal, a chamada vogal. Por exemplo, apto não é escrito que nem apito, o apito de objeto, não tem a letra I. O que acontece quando ocorre isso? A letra, que é a chamada letra que possui um som mudo, ela tem que vir sempre agregada a uma sílaba. O que isso significa? Que quando tem uma sílaba anterior, então ela vem junto com ela, como é o caso da palavra apto. Quando tem uma sílaba na frente, ela vem com ela. Então, se ela começa a palavra, por exemplo, psicologia. Então, psicologia, a primeira letra é o P, depois já a letra S. O que significa? Que o P vai ser agregado, vai ficar junto com a sílaba que vem na frente. Então, apto, bisneto, aqui. Isso que eu comentei aquela hora, que parecem ser encontros consonantais, mas que ficam separados, né? Não formam um som na mesma sílaba. Convicção, aqui o caso da letra C. Olha, então ela veio junto com a palavra, com a sílaba que apareceu anteriormente. Abrir, aplicar. Então, essas regras são bem básicas para que você possa compreender o processo e relembrar o processo de separação. Vamos observar, então, de que forma que isso pode ser abordado? Nós selecionamos aqui alguns exercícios para praticar essas questões comentadas. Então, o primeiro exercício. Assinale a alternativa em que há erro na divisão silábica gramatical. Sempre preste atenção na ênfase do exercício. O enunciado do exercício diz muita coisa, até para exercícios de interpretação. Então, no enunciado, sempre é apontado o objetivo, o que você tem que fazer naquele exercício. Então, vamos lá. Erro na divisão silábica. Primeiro eu vou ler todas as palavras, depois eu vou comentar a resposta correta apontando os erros. Então, eu vou ler do jeito que está separado aqui. Letra A. Iguais, doença, saudável. Letra B. Sangue, psicose, mnemônico. Letra C. Osso, trauma, infecção. Letra D. Apto, obturar, álcool. Letra E. Excesso, saúde, terapia. E aí, já conseguiu observar qual será a alternativa que traz erro na divisão silábica? Uma coisa muito importante de se destacar. Não está escrito no enunciado que todas as palavras da alternativa devem conter erro. Isso é muito importante para que você compreenda a questão. Então, às vezes, tem questões que exigem que todas as alternativas, todas as palavras daquela alternativa têm que ter erro. Outras questões não, como é o caso desta. Então, observando aqui o que nós trabalhamos, vamos verificar por que que na letra C nós temos um erro na divisão silábica. Com a palavra osso, tudo bem. Então, um S para uma sílaba, um S para outra. Dígrafo. Com a palavra trauma, também tudo bem, porque eu não falo trauma. Então, eu não tenho que dividir trauma. Então, eu falo trauma. 2 sílabas. Então, aqui, correto. E com a palavra infecção, não. Então, nós temos aqui aquela chamada letra que tem um som mudo. Não é começo de palavra, onde ela tem que aparecer? Na sílaba anterior. Então, na verdade, essa palavra deveria estar assim. Infecção. Sempre vai ser assim. Então, ela apareceu, ela vem agregada à sílaba anterior. Vamos lá, então, para número 2. Na número 2, assinale a alternativa que apresenta apenas palavras trissílabas. Este é um exemplo daquele que eu comentei. Então, apenas palavras trissílabas, ou seja, naquela alternativa só pode ter palavras que tenham 3 sílabas. Então, vamos lá. Letra A, época, sonho, habilidade, pés. Letra B, monossílaba, integridade, motivo, público. Letra C, gratuito, intuito, mascote, compasso. Preste bem atenção na pronúncia dessas palavras. Não é gratuito e não é intuito.
Se eu falo dessa maneira, eu estou modificando o processo de separação. Letra D. Polissílaba, time, escola, vida. Letra E. Dissílaba, disciplina, suspeito, outras. Então, observando essas palavras, nós podemos verificar que a letra C tem palavras trissílabas. Então, vamos ver o processo de separação. Gratuito. Então, se eu falo gratuito, eu estou colocando com uma polissílaba. A mesma coisa com a outra. Intuito. Até porque, quando nós chegarmos na aula de acentuação gráfica, você vai poder observar. Mas com a letra I, com a letra U, quando elas são separadas, quando elas fazem parte de um hiato, elas são acentuadas. Por isso que essas palavras não têm acento. A próxima aqui, mascote. Compasso. Então, trissílabas em todas as palavras que foram apresentadas na letra C. Vamos lá, então, número 3. Na número 3, dadas as palavras passos, facção, bairros, países. Constata-se que a separação silábica está correta apenas em... Então, verifique aqui a palavra passos. Nós temos a separação silábica correta? Na palavra facção, nós temos a separação correta? Na palavra bairros e na palavra países. Vamos observar aqui que a nossa alternativa traz como corretas a número 1, a número 3 e a número 4. Então, vamos lá. Número 1, passos, separado porque nós temos dígrafo. Número 3, bairros, separado porque nós temos dígrafo. Número 4, países. Olha aqui o que eu comentei. Letra I isolada por meio de um hiato, acento. O que aconteceu com a palavra facção? Nós temos uma sílaba antes. Então, facção seria a maneira adequada. Vamos lá, então, para número 4. Na número 4, a divisão silábica está correta na alternativa. Então, mesma proposta, divisão silábica. Eu vou fazer a leitura de acordo com a divisão que nós temos aqui. Letra A, perscrutar, nectarina, gratuito. Letra B, impacto, sociológico, psicologia. Letra C, substancial, essência, fisioterapia. Letra D, egoísmo, selecionar, piauiense. Letra E, percepção, enxágue, ideal. Aqui você pode perceber que nós temos várias regras abordadas com encontros consonantais, com as letras que não possuem uma vogal e se agregam a outra. Então, observando isso, qual é a alternativa que está correta de acordo com o processo de separação silábica? É a alternativa da letra E. Então, na letra E, nós temos lá percepe. Então, veja aqui que a letra P veio agregada à sílaba anterior. Enxágue. Então, aqui nós temos as vogais. E ideal. Por que nós separamos? Porque eu não falo ideal. Eu digo ideal. Então, vamos ver aqui o que aconteceu com as outras alternativas. Na palavra perscrutar, tudo correto. Na palavra nectarina, não. Então, essa letra deveria estar na sílaba anterior. E na palavra gratuito também não, porque não é gratuito, e sim gratuito. Então, essa letra vem junto com a sílaba anterior. Na letra B, impacto. Então, a letra C deveria estar aqui. Sociológico, correto. Psi, aqui, certinho. Vem com a sílaba que vem na frente. Psicologia. É separado também. Substancial. Como nós temos a letra aqui, vem agregado a sílaba anterior. Substancial. Essência. Fisioterapia.
terapia. Pia. Egoísmo. Selecionar, ok. Piauiense. Então, ali nós deveríamos ter uma separação. Então, essa questão já abordou de modo mais elaborado o processo de separação silábica que pode ser observado aqui. Então, essas são as nossas referências de hoje. Eu espero ter contribuído para que você possa aplicar essas regras dentro do seu processo de produção escrita. Um bom estudo e até a próxima!